Apostila de História número 6, capítulo 3, continuação. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também conhecido pela sigla MST, é um movimento social brasileiro cujo objetivo é a implantação da reforma agrária no Brasil. O MST luta pela redistribuição das terras consideradas improdutivas. A reforma agrária tem por objetivo proporcionar a redistribuição das propriedades rurais. Muitas propriedades imensas não são aproveitadas. Parte dessas terras era do governo e não deveria permanecer a um único dono. Essas terras deveriam ser divididas em pequenas partes para muitas famílias. Esse processo é realizado pelo Estado, que compra ou desapropria terras de grandes latifundiários, que são proprietários de grandes extensões de terra cuja maior parte aproveitável não é utilizada, e distribui lotes de terra para famílias camponesas. A realização da reforma agrária no Brasil é lenta e enfrenta várias barreiras. Entre elas, podemos destacar a resistência dos grandes proprietários rurais, os latifundiários, dificuldades jurídicas, além do elevado custo de manutenção das famílias assentadas. Afinal, essas famílias que recebem lotes de terras da reforma agrária necessitam de financiamentos com juros baixos para a compra de adubos, sementes e máquinas. Os assentamentos necessitam de infraestrutura, entre outros aspectos. Porém, é de extrema importância a realização da reforma agrária no país, a fim de proporcionar terra para a população trabalhar, aumentando a produção de alimentos nas regiões próximas, diminuindo o custo da alimentação e tornando a distribuição do número de propriedades mais justa. Nesse contexto, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra exerce grande pressão para a distribuição das terras. Para que o movimento tenha impacto sobre a sociedade, chamando a atenção para o problema da reforma agrária, a ocupação de propriedades consideradas improdutivas é sua principal manifestação. Então, a reforma agrária, ela tem por objetivo redistribuir propriedades rurais, tipo fazendas, que são grandes demais e não são aproveitadas. Então, essas fazendas seriam divididas em lotes para as famílias estarem cultivando. Só que os donos de fazenda, quanto eles mais têm, mais eles querem. Então, eles não vão querer dividir a fazenda deles por nada. Então, muitas dessas fazendas são compradas pelo governo, daí o governo indeniza alguns proprietários e depois essas terras são distribuídas para essas famílias do movimento do MST. Só que não adianta só dar a terra para a pessoa plantar. Ela ainda vai precisar cultivar a terra. E para isso, ela precisa de adubo, de semente, de máquina. E tudo isso custa dinheiro. Então, eles têm que pegar financiamento no banco. Só que a agricultura, nem sempre é uma coisa que rende de primeiro momento. Porque pode chover demais, ter seca demais, pode ter infestação de inseto, perder a produção. Então, tudo isso é uma coisa de alto risco. Só que, desde muito tempo, tentam se fazer a reforma agrária no Brasil. É por isso que foi criado esse movimento do MST. Então, respondo a pergunta. Você acha importante a realização da reforma agrária? E por quê? Outro movimento social do Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, surgiu na década de 1970
devido à necessidade de moradia a todos os cidadãos. Ele está organizado até hoje nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Como sabemos, apesar de estar na Constituição o direito de uma vida digna, nem todas as pessoas têm acesso à moradia, princípio básico para uma vida de qualidade. As comunidades que existem na periferia das grandes cidades, principalmente, são ocupações irregulares de terrenos com construções precárias e péssimas condições de sobrevivência. O objetivo das ocupações é pressionar o poder público a criar programas de moradia e dar à população de baixa renda acesso a financiamentos para a compra de imóveis. Nesse sentido, ocupam prédios cujas construções foram paralisadas e ali passam a residir. Então, esse movimento dos trabalhadores sem teto, eles procuram moradia para todos os cidadãos. Só que o que acontece? Muitas vezes eles invadem prédios em construções e acabam vivendo nesses prédios. E isso sem ter energia, sem ter água, sem ter esgoto. Acaba vivendo aglomerado, mesmo sem condição. Alguns acham até melhor do que morar na rua. E o que o governo faz? Ele deve investir em financiamentos e cria programas, como tem um, vocês devem até conhecer, chamado Minha Casa Minha Vida, onde são construídas casinhas ou apartamentos, dependendo do lugar, que as prestações são mais baratas e são financiadas. Mas para ter acesso a isso, a pessoa precisa ter um serviço, porque senão como que paga a prestação? E muitas vezes as famílias que são beneficiadas com esse programa não conseguem pagar o financiamento, não conseguem pagar as prestações e acabam indo morar na rua novamente. Por outro lado, também há casos de pessoas que pegam essas casas para morar ou os apartamentos e depois vendem e vão morar na rua novamente, daí entram no programa novamente e acaba criando um ciclo vicioso e atrapalhando quem realmente precisa desse tipo de moradia. Então, esse movimento ele procura lugares que estão sendo construídos e que as construções foram paralisadas há muito tempo e invadem esse local. Então respondam a pergunta. Para você, qual a solução para que não fosse necessária essa atitude dos integrantes desse grupo? Que atitude que está falando? Deles terem que invadir os imóveis, invadir os lugares para morar. Qual seria uma solução para acabar com a falta de moradia no Brasil? Então pense bem para responder essa questão, porque eles invadem os locais para estar conseguindo algum lugar para morar. Mas por que tem tanta gente morando na rua? Então no Brasil falta muita coisa. Então pensem bem na hora de responder. Continuando. A luta das pessoas por uma situação mais digna de vida não existe somente no Brasil. Em outros países, muitos pensadores, artistas e políticos apoiam a luta pela cidadania, participação pela política e vida com qualidade. Um bom exemplo para nos inspirar é o ex-ministro da Justiça dos Estados Unidos, Robert Kennedy. Vamos ler a seguir um discurso de Kennedy sobre o assunto. Não é um dia para a política. Guardarei essa oportunidade.
foi meu único compromisso do dia, para falar-lhes brevemente sobre a ameaça irracional da violência nos Estados Unidos, que mancha nossa terra e nossas vidas. Isso não diz respeito a nenhuma raça em particular. As vítimas da violência são negros e brancos, ricos e pobres, jovens e velhos, famosos e desconhecidos. São, acima de tudo, seres humanos a quem outros seres humanos amaram e de quem precisam. O que conseguiu com a violência até agora? O que ela gerou? Cada vez que uma vida americana é tirada sem necessidade por outro americano, seja ela em nome da lei ou desafiando a lei, por um homem ou um grupo, a sangue frio ou por impulso, num ataque de violência ou como resposta à violência, cada vez que fazemos isto, toda a nação se degrada. Porém, toleramos o crescente índice da violência. Muitas vezes defendemos a arrogância, a desordem e aqueles que exercem a força. Muitas vezes justificamos aqueles que estão dispostos a construir as próprias vidas à custa dos sonhos esmagados de outros seres humanos. Não me resta dúvida de que a violência gera violência. A repressão gera represálias. E só a purificação de toda a nossa sociedade pode remover essa doença de nossas almas. Por que ensinar um homem a odiar e temer ao próprio? Ensinar que ele é inferior pela sua cor de pele, ou suas crenças, ou pela ideologia política que ele segue? Ensinar que quem é diferente ameaça sua liberdade, o seu trabalho, a sua casa ou a sua família? Aprendemos, por último, a ver nossos irmãos como estranhos com quem dividimos a cidade, mas não a comunidade. Pessoas com quem dividimos o espaço, mas sem esforço em comum. Aprendemos apenas a compartilhar o medo em comum, apenas o desejo em comum de nos afastar uns dos outros. O impulso em comum de reagir às diferenças à força. Nossas vidas nesse planeta são muito curtas. A missão a ser realizada é grandiosa demais para permitir que esse espírito siga prosperando em nossa terra. Talvez possamos lembrar, nem que seja por um segundo, que os que vivem conosco são nossos irmãos, que compartilham conosco a mesma vida passageira, que eles procuram, como nós, nada mais do que a oportunidade de viver suas vidas com propósito e felicidade, ganhando a satisfação e a realização que puderam. Seguramente, podemos aprender pelo menos a olhar a nossa vida, olhar nossa volta e realmente ver o próximo. Aí podemos nos esforçar um pouco mais para curar as feridas entre nós, transformando de todo o coração em irmãos e compatriotas. Então esse discurso foi feito por Robert Kennedy no dia 6 de junho de 1968. Ele está falando a respeito da violência, uma violência gratuita, que muitas vezes a pessoa mata sem propósito. Às vezes é por causa da cor, às vezes por causa da religião, por causa de política. Então sempre acha um motivo para justificar o que não é justificável. E ele, após ele
fazer esse discurso, ele acabou sendo morto nesse mesmo dia que ele fez esse discurso tão importante para combater a violência. Porque, na verdade, somos todos humanos. Então, deveríamos agir todos como irmãos, todos como compatriotas. Um aprender com o outro. E se todos agissem um em prol do outro, não haveria um mundo com tanta diferença, com tanta violência. Então, aproveitando o espaço da apostila, escreva sua opinião sobre o discurso do ex-senador americano Robert Kennedy. Então, vocês vão escrever no espaço que tem aí da apostila sobre o discurso dele. Leiam novamente para estar entendendo, porque ele está falando a respeito dos vários tipos de violência, e deem a opinião de vocês. Se o mundo estaria bem melhor se não houvesse as diferenças. E esse discurso foi feito em 1968. Se vocês estiverem acompanhando o jornal, nos Estados Unidos tem acontecido vários crimes por racismo. Então, naquela época, ele já falava a respeito da violência, para evitar esse tipo de coisa. Nós estamos em 2020 e esse discurso ainda continua sendo atual. Então, pense bem na hora de escrever, de dar a opinião sobre o discurso, e mãos à obra.